Bom dia, pessoal. Eu sou a doutora Graziela Zibete Dalmolin, eu sou oncologista clínica da Beneficência Portuguesa de São Paulo, ABP, e eu vim hoje conversar um pouquinho com vocês sobre câncer e também em homenagem ao dia muito importante, foi o dia 8 de abril, dia de ontem, o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Então, recebemos aqui algumas perguntas super interessantes para a gente começar o nosso bate-papo. E aqui vem a Camila Braz falando um pouquinho, me perguntando afinal o que é o câncer e por que essa doença está tão importante nos nossos dias, nos dias atuais. Então, Camila, o câncer nada mais é do que a multiplicação desordenada de células doentes no nosso corpo. Ainda não se sabe exatamente o motivo pelo qual isso acontece, existem diversos mecanismos pelos quais uma célula do nosso corpo ela começa a se multiplicar de uma maneira errada. Pode ser por uma dificuldade do nosso sistema imunológico, por alguma mutação genética que foi herdada hereditariamente ou adquirida por nós, por uma questão externa. Por exemplo, fatores externos como obesidade, uso de álcool, sedentarismo. Então, são diversos mecanismos pelos quais essa doença acontece. E esse problema hoje no Brasil, ele é de extrema relevância, não só no Brasil como no mundo. No mundo hoje, o câncer é a segunda doença que mais mata pessoas no mundo. Ela ainda está atrás das doenças cardiovasculares, mas por uma estimativa da Organização Mundial de Saúde, esse número deve mudar nas próximas décadas e, infelizmente, o câncer deve ficar entre a primeira causa de morte no mundo. No Brasil, a gente tem dados do Instituto Nacional do Câncer do ano passado, foram 150 mil casos novos de câncer em homens e cerca de 158 mil novos casos de câncer em mulheres. Então, um problema bastante relevante. E aqui a gente tem uma pergunta da Márcia Junqueira. Márcia, ela me pergunta qual a diferença de tumores malignos e benignos. Essa pergunta é muito importante, sempre vem para a gente no consultório. Então, a gente sabe que mesmo com essa multiplicação errada de células, muitas vezes as células elas conseguem se multiplicar e ficar localizadas numa região do corpo, ou elas podem se multiplicar e ter a tendência a invadir outras estruturas do corpo, invadir outros órgãos, e são essas capacidades de invasão, de multiplicação, de se espalhar para os outros órgãos que a gente chama de tumores malignos. Os tumores malignos, que também são chamados, que é o próprio câncer, é que exigem tratamento. Os tumores chamados benignos, eles não causam mal à saúde, não vão levar à morte do indivíduo e muitas vezes não precisam nem mesmo de tratamento. Muitos tumores benignos, em geral, eles não se tornam malignos. E o Rafael Costa me pergunta aqui como que a doença começa e como que ela se espalha. E essa é a pergunta de $1 milhão. A gente ainda não tem essa resposta pela ciência, né? Como que ela começa? A gente sabe que existem diversos mecanismos dentro do nosso DNA, dos nossos genes, das nossas células, que regulam toda essa maquinaria de multiplicação celular, e a desregulação de algum desses mecanismos é que vai desencadear a doença. Alguns tipos de câncer têm uma tendência maior a se espalharem para outros órgãos, e quando eles se espalham para os outros órgãos, eles são chamados de metástases, e outros têm uma característica de serem mais indolentes, menos agressivos. E tudo isso tem a ver com alterações genéticas, principalmente, mutações e a própria alteração do indivíduo. Então, é um conhecimento bastante complexo. Aqui a gente tem uma pergunta da Jussara Leôncio e é uma pergunta bastante interessante. Ela fala: minha avó teve câncer de mama e a minha mãe câncer de bexiga. Existe alguma relação entre esses cânceres? Eu corro o risco de ter também? Jussara, o que a gente sabe hoje é que a grande maioria dos tumores, eles são chamados de esporádicos. O que significa isso? O paciente, o indivíduo, ele vai ter essa doença, vai ter o câncer,
mas isso não tem nenhuma relação com outros familiares. Ou seja, ele não é um tumor chamado hereditário, que é passado de pai para filho, de mãe para filho. Os tumores chamados hereditários, eles são cerca de 20 a 20% dos tumores gerais, de todos os tipos de tumores. Existe um conhecimento cada vez mais aprofundado da área de oncogenética, e a oncogenética o que é? É a relação entre hereditariedade e câncer. Isso tem crescido muito, várias pesquisas no mundo relacionadas com isso, e tem tido um conhecimento maior da relação entre hereditariedade e câncer. A gente sabe que o câncer de mama, ele cerca de 15% no mundo, ele é hereditário, ou seja, ele passa de mãe para suas filhas. E a principal tumor que está relacionado com o câncer de mama é o câncer de ovário. Então, é uma síndrome chamada síndrome de câncer mama-ovário, e o principal gene relacionado com esse tumor, com essa doença, é um gene chamado BRCA. Na dúvida, se o câncer de mama e câncer de bexiga habitualmente não são relacionados com alterações genéticas, mas o que a gente orienta é sempre conversar com o seu oncologista ou oncologista da família em consulta, fazer uma avaliação bastante completa de todos os familiares, primos, tios, avós, se tiveram o diagnóstico de câncer, em que idade que esse diagnóstico aconteceu, se faleceram de câncer, em que idade que faleceram, saber exatamente qual o diagnóstico de câncer. Todas essas informações são extremamente importantes, relevantes durante a consulta, para que o médico possa pensar que isso que está acontecendo na família é um câncer esporádico, que não tem nada a ver com uma alteração genética hereditária, ou que há um risco na família de alguma mutação genética e que esse câncer pode ser passado para os próximos familiares. Então, a pessoa mais especializada nessa avaliação é o oncogeneticista. Então, nem todos os centros no Brasil, infelizmente, possuem esse profissional, mas é importante o oncologista entrar em contato, avaliar, ver se há necessidade de um encaminhamento para esse profissional. Falando um pouquinho sobre rastreamento de câncer. Então, a gente vê aqui que a Aparecida Teixeira e a Luana Pereira perguntaram duas questões bastante importantes que tem a ver um pouco sobre uma questão talvez de medo de rastreamento e coisas que a gente precisa ter mais informação para poder saber os dados corretos. A Aparecida Teixeira pergunta se existe realmente alguma relação entre câncer de tireoide e a mamografia. E a Luana Pereira, ela vem aqui perguntar para a gente se a vacina do HPV ajuda mesmo a prevenir o câncer e quais são os efeitos colaterais. Então, as duas comentam de talvez um receio aí dessas ferramentas de rastreamento e prevenção do câncer. Então, o que a gente tem de dado importante e correto hoje? Então, sempre comento para os minhas pacientes a importância da informação correta. Infelizmente, hoje nós estamos numa era que existem muitas informações incorretas, muitas informações vagas que são colocadas na internet de uma maneira não apropriada. Isso acaba muitas vezes levando a um medo, a um receio dos pacientes, às vezes até para quem tem um familiar doente, até um certo pânico, dependendo do que a gente vai lá no Dr. Google. Então, a gente precisa sempre que possível procurar uma fonte de informação correta, séria e que quer realmente responder a verdade. Existia uma polêmica muito grande há um tempo atrás sobre risco de câncer de tireoide e mamografia. Então, isso foi levado para os grandes jornais, para os grandes sites na internet e houve um grande alvoroço, um grande medo por parte das pacientes quanto a essa relação. E o que a gente sabe é que isso não é verdade. Então, até a própria Sociedade Brasileira de Mastologia, ela se reportou em relação a esse ponto e por isso, Aparecida, que eu acho essa sua pergunta muito importante.
porque não existe relação entre câncer de tireoide e mamografia. O que é o medo quando a gente faz a mamografia ou qualquer exame que tenha algum certo tipo de radiação? É que possa talvez levar a um segundo câncer ou ao diagnóstico de câncer para quem não tem câncer. Mas a incidência, a prevalência de radiação na mamografia é extremamente baixa e todas as pacientes, quando elas realizam os exames, elas recebem a proteção e quanto a isso, então, é um exame bastante seguro, não há por que ter medo de realizar esse exame de prevenção. A gente sabe hoje que o câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres no mundo. E ele, quando ele é diagnosticado precocemente, a chance de cura é extremamente alta. E esse câncer, o câncer de mama, ele pode ser prevenido quando a gente faz o diagnóstico muito precoce. E o diagnóstico precoce é feito especialmente com o diagnóstico de um achado na mamografia, ou seja, a paciente não tendo nenhum tipo de sintoma. A gente descobre antes dela sentir qualquer coisa. Então, esse exame da mamografia não há por que ter medo, não há por que ter qualquer receio, apesar do que às vezes é divulgado na internet em fontes não seguras, e deve ser realizado sim por todas as pacientes, por todas as mulheres, em geral a partir dos 40 anos de idade. A outra pergunta extremamente interessante é sobre a vacina do HPV e a prevenção do câncer. Então já há dados hoje de que tanto a vacina do HPV, ela realmente ajuda a prevenir o câncer de colo de útero. E, infelizmente no Brasil, o câncer de colo de útero é a terceira causa de morte por câncer em mulheres. Nos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, Austrália, países da Europa Ocidental, o câncer de colo de útero ele tem muitos casos, é muito difícil a gente ter tantos pacientes. Assim, a maioria dos pacientes são diagnosticados no início. O risco de morrer por câncer de colo de útero nesses países é extremamente baixo. E por que no Brasil é tão diferente? São dois motivos: a prevenção com a vacina do HPV e o rastreamento, ou seja, descobrir precocemente com o exame do Papa Nicolau, ou chamado também de preventivo. A Austrália é o país do mundo que mais tem mulheres, crianças que foram vacinadas pelo HPV. E o que se viu hoje com dados muito recentes é que essa doença está praticamente extinta na Austrália. Assim como conseguimos extinguir várias doenças como poliomielite, tétano, hepatite, que ainda tem uma incidência, mas que reduziu muito antes das vacinas, essa é uma doença que pode ser extinta com a vacinação. Então, é muito importante a gente ter o conhecimento dessa vacina, as mulheres procurarem um ginecologista. No Brasil, ela é dada de maneira sem nenhum custo adicional para meninas até 13 anos, para meninos ela também é oferecida. E para mulheres mais velhas, a gente já tem dados que ela é segura e que ela pode ser dada até cerca de 45 anos. A vacina do HPV ela é tão importante que ela não só previne o câncer, como ela também previne lesões pré-cancerígenas, que se veem muitas vezes no exame do Papa Nicolau. Então, extremamente importante que todo mundo saiba sobre essa vacina, procure um médico, peça informações. Os efeitos colaterais dessa vacina são extremamente baixos. É uma vacina considerada muito segura e que eu recomendo para todas as pessoas serem vacinadas. E é muito importante a gente lembrar que a vacina do HPV ela não está só relacionada com o câncer de colo de útero. Existem outros tipos de câncer que também são relacionados com essa infecção pelo vírus do HPV. Então, os tumores de cabeça e pescoço, então língua, pescoço, tumores de ânus, tumores de pênis,
também são relacionados com infecção por HPV e podem ser prevenidos. Aqui a gente tem uma pergunta da Gabi Silva. O que é a metástase? A metástase, Gabi, nada mais é do que quando a célula cancerígena ela sai do local de origem e ela vai para um outro órgão. Por exemplo, uma mulher ela tem o diagnóstico de um câncer de mama, ela teria uma doença localizada quando ela está somente na mama, e se ao fazer os exames a gente vê que ela possui um nódulo, por exemplo, no fígado, ou no pulmão, ou na pele, isso é chamado de metástase. Infelizmente, quando o paciente já tem esse diagnóstico de metástase, independente do tipo de câncer que ele tem, na grande maioria dos casos, o paciente é considerado incurável. Então, a gente tem melhorado esses números com os novos tratamentos, com os tratamentos inovadores que têm vindo, né, para o tratamento do câncer, mas ainda assim é uma doença nesse momento da metástase que muitos locais, muitas pessoas chamam que é o estadio chamado 4, já é considerado uma doença incurável. A Noeli Vaz, ela trouxe uma pergunta aqui pra gente, se nódulo hepático é câncer. Então, Noeli, pode ser e pode não ser. A gente precisa saber que tipo de nódulo é esse. A gente sabe que muitas vezes ao fazer um exame de rotina, né, por qualquer outra queixa, fazer um ultrassom, pode ser encontrado nódulos no fígado. E o que o médico faz suspeitar de se isso é câncer ou não, são principalmente as características do nódulo, que são vistas pelo exame de imagem, algumas vezes alterações de exames de sangue que o paciente pode fazer, se o paciente tem algum tipo de sintoma relacionado com isso, ou se foi um achado simplesmente acidental de um exame, por exemplo, uma mulher que faz um exame para ver pedras nos rins, faz um ultrassom de toda a barriga e descobre um nódulo no fígado. E então tudo isso faz a necessidade de uma avaliação posterior. A grande maioria dos nódulos que se vê no fígado são lesões benignas que nada tem a ver com câncer. Então cistos, amartomas, que são outras lesões comuns, hemangiomas, são lesões que nada tem a ver com doença grave, são somente acompanhadas. Então, o mais importante é a avaliação do médico especializado. Aqui a Érica Luz vem com uma pergunta super interessante. Nódulos com características secundárias é um laudo de metástase? Érica, então vai depender muito de que tipo de câncer a gente está falando, né, das características disso. O que significa características secundárias quando a gente olha um laudo? Em geral, características secundárias, o médico quer dizer que tem grande cara daquilo que o radiologista está olhando no exame ser câncer, ou seja, ser uma doença maligna, que precisa de investigação para um diagnóstico definitivo. Lembrando que exame de imagem nunca dá o diagnóstico definitivo de um câncer. A gente precisa sempre da avaliação clínica, ou seja, o exame físico, os sintomas que o paciente reporta, a avaliação do exame de imagem e a realização de uma biópsia, para a gente ter certeza, ou de cirurgia, dependendo do tipo de tumor, para ter certeza do que a gente está falando. Esse é o principal. Quando a gente vê, dependendo do tipo de nódulo, aonde ele está localizado, a gente pode dizer que é uma metástase ou que ainda é uma doença chamada localizada. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, um câncer de mama. A mulher ela pode ter um câncer de mama que frequentemente ele se espalha para essa região da axila. Quando o câncer ele se espalha para a região da axila, eu ainda considero como uma doença localmente avançada, ou seja, não tem metástase para outros órgãos. É diferente
de uma paciente que tem um câncer de mama e tem um nódulo no pulmão com característica secundária, que eu vou acabar considerando, chamando de metástase e tratando ela em geral nesse contexto não curativo. E tem uma pergunta do Caio Fernandes que tem tudo a ver com isso que a gente falou. Ele pergunta se todo câncer vira metástase. Não necessariamente, Caio. E é por isso que a gente fica tanto falando sobre prevenção, sobre rastreamento. Por quê? Porque a gente sabe que a metástase é quando então a célula vai para outro órgão. Em geral, a gente não consegue curar esse doente. Grande parte dos tumores, quando são diagnosticados no início, que foi por exame de prevenção, exame de rastreamento, a gente consegue deixar o paciente curado. Por exemplo, um paciente com câncer de próstata, que faz o exame do toque retal e faz o exame do PSA, e a gente consegue descobrir um nódulo na próstata bem precoce, o paciente nem está sentindo nada, foi na consulta de rotina. A gente consegue deixar esse paciente curado com tratamento local, cirurgia, uma chance de cura muito alta. Uma paciente com câncer de mama que descobre um nódulo bem inicial na mamografia, ela tem uma chance de cura de mais de 90%. Então, nem todo tumor vira metástase. A gente sabe que, infelizmente, tem alguns tumores que são mais agressivos do que outros e a gente ainda a ciência está correndo atrás de entender por que isso acontece, por que tem doença que evolui mais agressiva do que outra, né? A gente não tem esses dados completos ainda, precisa de muito trabalho de pesquisa para entender isso. Infelizmente, tem alguns tumores que realmente eles têm uma chance de causar metástase mais alta que outros, mas a ideia geral que eu quero passar para vocês é que buscar o rastreamento, fazer exames de prevenção pode ajudar a deixar os pacientes curados da grande maioria dos tumores diagnosticados. E a Amanda Albuquerque veio aqui perguntando para a gente: todo paciente diagnosticado com câncer tem que fazer quimioterapia? A Amanda, pergunta sensacional. Por que essa pergunta é tão interessante? A gente está vendo uma mudança de paradigma no tratamento do câncer de todos os tipos de câncer como nunca foi visto antes. São várias drogas novas que estão sendo comercializadas, estão sendo aprovadas para diversos tipos de tumores e cada vez mais a gente consegue deixando a quimioterapia para depois. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, câncer de mama, a gente já tem hoje aprovação, desenvolvimento de diversas drogas orais que têm uma quantidade de efeitos colaterais bem menor do que da quimioterapia, que todo mundo sabe mais ou menos como são os efeitos, que é perda de cabelo, vômito, fraqueza. O desenvolvimento dessas drogas para essas pacientes tem mudado radicalmente o tratamento das pacientes com câncer de mama. A gente está conseguindo cada vez mais melhorar a vida, a qualidade de vida das pacientes e aumentar a vida delas. Que não adianta a gente também, um oncologista, nunca vai pensar só num número de aumentar a vida. Eu preciso que a vida seja estendida com qualidade, que o paciente esteja se sentindo bem. Isso é extremamente importante para a gente. E isso tem mudado muito o nosso tratamento. Então, a gente está passando por uma fase da oncologia de muita inovação, muitas drogas novas, muita pesquisa acontecendo, muito desenvolvimento no mundo. A gente sabe hoje que com o advento da imunoterapia, a gente está também deixando que vários pacientes não façam mais quimioterapia. Vários dados, por exemplo, para câncer de pulmão, câncer de bexiga, câncer de rim, melanoma, os pacientes já foram feitos vários estudos para esses tipos de tumores com imunoterapia e se percebeu que a imunoterapia ela tem sido superior em vários cenários em relação à quimioterapia, com menos efeitos colaterais, com uma melhor sobrevida das pessoas, com mais qualidade,
com melhor controle de sintomas. Então a gente consegue também deixar a quimioterapia mais para frente. E outro ponto extremamente interessante que tem mudado o tratamento da oncologia é a incorporação de testes genéticos. O que eu quero dizer com isso? Cada vez mais a gente entende que cada pessoa é uma e que o tratamento ele precisa ser personalizado. E a incorporação de testes genéticos, isso não é ainda uma realidade para todos os tipos de tumores, mas tem sido desenvolvido pesquisas para isso. Muitas vezes a depender da característica do tumor da pessoa, da característica da própria paciente, a gente pode fazer testes genéticos que a gente consiga, chamadas assinaturas genéticas, que é um outro nome, a gente consegue fazer uma avaliação de qual que é o real risco genético dessa pessoa após uma cirurgia de ter uma recidiva, ou seja, do câncer voltar, e de avaliar se há necessidade de fazer uma quimioterapia. Isso já é realidade para câncer de mama. A depender um câncer de mama mais inicial, uma pessoa assim, acima de 50 anos, em linhas gerais, muitas vezes a gente acaba, após a cirurgia do câncer, um câncer inicial, a gente faz esse teste genético e se ele mostrar que o risco da doença voltar ele é pequeno, muitas vezes a gente não precisa oferecer quimioterapia para as pacientes. Então, cada vez mais a medicina tem evoluído, a ciência tem mostrado a necessidade de personalizar o tratamento de cada paciente. A gente cada vez mais entende que cada pessoa é uma e que eu não posso tratar todas as pessoas iguais, elas são diferentes. A gente está conseguindo fazer isso aos poucos na oncologia e percebendo que nem todo mundo precisa de um tratamento ou o outro lado também acontece. A gente pode fazer um teste e perceber que a pessoa ela precisa de um tratamento mais intensivo e a gente, para essa paciente, então a gente oferecer um tratamento mais agressivo para tentar reduzir o risco do câncer voltar, o chamado risco de recidiva. A Karina veio perguntar aqui pra gente, Karina Erondali, eu tratei um câncer de ovário no passado e entrei em remissão da doença há quase 4 meses e meio, desde dezembro de 2018. É possível ter uma recidiva da doença depois de 5 anos de tratamento e de remissão? Então, o que é a recidiva? A recidiva nada mais é do que o câncer ele voltar. Então, uma pessoa que ela foi avaliada com um estadio da doença, ou seja, uma localização da doença que o médico encara como um tratamento curativo, que muitas vezes envolve cirurgia e quimioterapia, e depois essa doença voltar. A gente tem 2 pontos. A primeira pergunta é por que o câncer volta? Por que o câncer retorna? A gente não sabe ainda 100% o motivo pelo qual o câncer pode voltar, que é a chamada recidiva. Tem muitos estudos em andamento com cientistas em grandes laboratórios tentando entender por que um câncer volta. Um dos maiores laboratórios de câncer do mundo, em Houston, tem um prédio enorme só sobre cientistas estudando metástases. Então, realmente é um ponto extremamente complexo que a gente ainda não consegue responder de uma forma clara. Alguns pontos a ciência já sabe. A gente sabe que muitas vezes o gatilho para uma doença retornar, para o paciente ter uma recidiva, é uma questão da imunidade da pessoa. Porque o que acontece com o nosso sistema imunológico? Nosso sistema imunológico ele está em constante briga com tudo que vem de agentes externos para a gente não ficar doente. Isso acontece o tempo inteiro, quando a gente tem uma gripe, quando a gente tem um machucado, quando a gente corta a mão por qualquer motivo. Todo momento nosso sistema imunológico está lá brigando ativamente para que a gente fique em completa saúde. E por alguns motivos que não se compreende completamente,
o sistema imunológico de uma pessoa com câncer, muitas vezes ele para de funcionar, ou ele funciona de uma maneira não tão eficaz. E esse é um dos motivos da recidiva. Não só esse, mas um dos principais. Tem diversos motivos pelos quais o sistema imunológico ele pode não funcionar tão bem. Então a gente já sabe hoje que a atividade física, uma alimentação adequada, são extremamente importantes para a gente manter o nosso sistema imunológico funcionando bem e ajudar a evitar a recidiva. Já temos diversos estudos que falam que a atividade física ela pode ajudar tanto a prevenir um câncer, quanto para as pessoas que já tiveram um diagnóstico de câncer, evitar que a doença retorne. Então, isso é extremamente importante. Outro ponto, alimentação saudável. Já sabemos que tem vários dados falando que o excesso, e tudo eu estou falando excesso, o importante é a gente ter o equilíbrio. O excesso de uso de açúcar, de doces, de comidas processadas, embutidos, está relacionado com o risco de câncer. Então, a pessoa que teve o diagnóstico, ela precisa, se ela quiser se manter saudável, prestar atenção nesses pontos importantes para ajudar a manter o seu sistema imunológico forte, para ajudar a manter a saúde funcionando bem, para evitar a recidiva. Outros pontos extremamente importantes, o álcool e o cigarro. A gente também sabe que tanto o álcool quanto o cigarro estão relacionados com o sistema imunológico e eles também podem ajudar a aumentar o risco de recidiva. Inclusive, uma recomendação da Sociedade Americana de Oncologia, ela comentou, e aí às vezes a gente precisa prestar bastante atenção, ter cuidado, eu sempre falo do equilíbrio, que é o mais importante. Qualquer dose de álcool pode estar relacionada com o risco de câncer. Daí a gente tem outros pontos, os cardiologistas vão dizer que uma taça de vinho de vez em quando ajuda para o coração. Então, o que eu falo é o equilíbrio. A gente não precisa nem do 8 nem do 80, mas precisamos ter a noção de que alimentação saudável, atividade física, a gente evitar o tabaco para quem fumava, não importa se já fumava, todo momento sem cigarro é um momento que vai ajudar a melhorar o sistema imunológico, que vai ajudar na recidiva, e o consumo excessivo de álcool, eles vão estar relacionados com isso. Isso é extremamente importante. Um outro ponto que tem a ver com a sua pergunta, assim, tive esse diagnóstico há 4 anos, será que eu vou ter o risco de recidiva? A gente sabe que cada pessoa é uma, né? Então o diagnóstico tem que ser individualizado. O seu caso especificamente, eu não tenho como responder, mas a gente tem um dado que é um pouco talvez arbitrário, que foi usado na oncologia, que é esse tempo de 5 anos. Então a gente fala que depois de 5 anos o risco de recidiva, o risco de câncer, ele não existe. Isso é um ponto que muitas pessoas pensam isso e acabam deixando de voltar em consultas, deixando de ter o seu acompanhamento com o oncologista, deixando de voltar a fazer os seus exames. O que é o fato, que não é fake news? A gente sabe que quanto mais tempo passa sem risco do câncer, quanto mais tempo depois do diagnóstico o meu câncer não volta, mais difícil, mais raro vai ser o meu risco de recidiva. Ou seja, eu fiz o meu diagnóstico em 2010, eu estou aqui em 2019, a minha chance de cura é muito alta, mas é sempre importante ter essa conversa clara com o seu oncologista, com o seu médico, para saber qual seria o melhor momento, talvez de diminuir ou de espaçar a frequência de consultas e de exames de rotina. A gente não pode pensar, deu 5 anos, pronto, acabou, eu nunca mais preciso ir no médico. Por que eu digo isso? Porque tem alguns tipos de câncer que mesmo depois de 5 anos ainda tem o risco de voltar. E
o que a gente tem de mais dados? Os principais dados que a gente tem, até por ter mais pessoas, a gente consegue saber isso de uma forma mais clara. Para câncer de mama, a gente sabe que dependendo do tipo de câncer, o câncer ele tem risco de voltar depois de 10 anos, depois de 15 anos. Então, esse ponto ele existe. A gente não pode dizer que depois de 5 anos todo mundo está livre, que ninguém nunca mais precisa passar em consulta, não precisa mais de acompanhamento. É extremamente importante se informar, conversar com o seu médico, saber se é possível espaçar os exames, espaçar as consultas, porque cada tumor é diferente, cada tumor tem um comportamento diferente. E aqui o Arnaldo Damião pergunta para a gente: existe um tratamento único capaz de curar todos os cânceres? Arnaldo, eu bem que queria que isso fosse verdade, mas não é. A minha vida ia ser bem mais fácil, né? Eu ia precisar estudar menos, né? Ia ser mais fácil, ia ser tudo protocolo, mas a gente sabe que isso não é verdade. Por que que não é verdade? Quando a gente fala em oncologia, a gente fala câncer, parece que a gente só tem uma doença, mas a gente tem infinitas doenças diferentes. Cada câncer num órgão diferente é considerada uma doença completamente diferente, com tratamentos diferentes, abordagens diferentes, risco do tumor voltar, risco de morte, risco de metástase, completamente diferentes. Um câncer de mama nada tem a ver com um glioblastoma, que é um câncer de cérebro, que nada tem a ver com um câncer de próstata, que nada tem a ver com um câncer de pâncreas. São doenças, apesar de ter esse primeiro nome chamada câncer, nada tem a ver em comum, são doenças completamente diferentes. Então, por isso que a gente precisa individualizar o tratamento de cada uma delas. Então, eu queria agradecer a todas as perguntas de vocês, que nos ajudaram bastante a entender um pouquinho mais sobre o que é o câncer, os principais tratamentos. O mais importante que eu quero deixar de mensagem aqui, que a gente precisa acabar com esse tabu dessa palavra chamada câncer e correr atrás de exame de rastreamento, entender sobre prevenção, buscar uma qualidade de vida, uma saúde melhor, para a gente um dia dizer que essa doença ela acabou e chegou ao final. Muito obrigada!